tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do God's Talks. Estamos estudando a vida e o ministério de Jesus. E o tema da aula de hoje é o segredo de Jesus. Para aqueles que já assistiram às minhas aulas na igreja, sabem que eu tento levar algo diferenciado para a exposição. E na aula de hoje estou trazendo também uma novidade e espero que vocês gostem. Desejo boa aula a todos. O segredo de Jesus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. A parte seca, Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies,
rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse foi o sexto dia. Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo ilustrativo, né, para demonstrar o quão grande é o nosso Deus, né? O Deus de criação, um Deus que estava lá no princípio, né? Ele que criou tudo. E esse vídeo, foi criado, né, por uma projeção holográfica tridimensional que era para ser apresentada ao vivo ali na igreja, né? Mas tive que fazer uma adaptação, mas eu acho que não tira aí o objetivo, né, que era ilustrar esse princípio, né, criado por Deus. Mas existe um ponto principal, né, que eu não mencionei no vídeo e que está lá escrito em Gênesis, que é muito importante para o nosso estudo. E a gente vai ver isso agora. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vimos no segundo vídeo que, mesmo antes de haver a luz, o Espírito de Deus já atuava ali na criação. Como nessa parte inicial do estudo, nós estamos ainda tratando do Antigo Testamento e do Espírito de Deus. Se pesquisarmos no Antigo Testamento a palavra Espírito, Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, encontraremos aproximadamente 63 citações. Eu digo aproximadamente porque essa foi a pesquisa que eu realizei e que eu encontrei. Existem outros trabalhos na internet que trazem um número menor. Dessas 63 referências, eu as apresento nos quadros a seguir. Conforme eu comentei, das 63 citações, 12 são encontradas nos livros iniciais da Bíblia, no Pentateuco. Nesse segundo quadro, nós observamos as citações nos livros históricos, principalmente de Juízes e 1 Samuel, nos livros poéticos de Jó e Salmos e nos livros proféticos, principalmente no de Isaías e de Ezequiel. Agora, se pesquisarmos as palavras Espírito Santo ou Santo Espírito no Antigo Testamento, encontraremos somente 3 citações, conforme são apresentadas no quadro a seguir. Nesse quadro, então, podemos observar a palavra Santo Espírito no Salmo 51, quando Davi se arrepende de seu pecado, e 2 referências a Espírito Santo em Isaías 63. Ainda no Antigo Testamento, é importante apresentar as ações do Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, e a título de apresentação, eu separo essas ações em 3 grupos. Observamos nesse quadro que a primeira atuação do Espírito Santo foi na participação da criação descrita em Gênesis, conforme já mencionado, e também na participação da criação do homem descrita em Jó 33:4, onde podemos ler que o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O que está descrito em Jó vai ao encontro da origem da palavra Espírito. Se pesquisarmos a etimologia dessa palavra, vamos encontrar que ela veio do latim spiritus, que significa sopro ou respiração, e que é uma tradução do grego da palavra pneuma, que também significa sopro ou respiração. É importante ressaltar aqui 2 passagens bíblicas, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, que relacionam a palavra sopro com vida ou o espírito.
A primeira delas nós encontramos em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A outra passagem está no Novo Testamento, em João 20, 21 e 22. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Voltando para as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, vamos ao segundo grupo, conforme quadro a seguir. Aqui podemos observar a ação do Espírito Santo no sentido de doar poder ou dom para determinada pessoa. Dentre essas pessoas estavam aqueles que serviam a Deus, ou homens de ação, líderes, juízes ou os reis de Israel. Não é o objetivo dessa aula estudar com detalhes as passagens bíblicas que relacionam as pessoas que receberam o dom ou o poder do Espírito Santo no Antigo Testamento. No entanto, a título de conhecimento, serão apresentados nos quadros a seguir essas personagens e principalmente a ação do Espírito Santo nelas. É importante observar nos quadros a seguir, além das pessoas listadas, entre elas José, Moisés, Josué, Sansão, Saul e Davi, os verbos ligados às ações do Espírito Santo, tais como apossar-se, apoderar-se, agir, encher-se, estar sobre, pôr sobre e vir sobre uma pessoa. Vamos apresentar agora o último grupo das ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nesse quadro, observamos que a ação do Espírito Santo se refere aos profetas que recebiam as mensagens de Deus por meio do Espírito Santo e as apresentavam ao povo. Notem nesse quadro que o profeta, após receber a unção do Espírito Santo, anunciava a mensagem que havia sido mencionada por Deus. Nesse quadro são apresentados os 6 profetas que citaram o Espírito de Deus em seus livros. Neste momento estamos no final do Antigo Testamento, mas é importante, para darmos continuidade ao estudo no Novo Testamento, que sejam citados 4 trechos proféticos que foram mencionados pelos profetas Isaías e Joel a respeito da vinda de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Conforme está escrito em Isaías 11, 1 e 2, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Em Isaías 42:1 vemos: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu Espírito, e ele trará justiça às nações. Em Isaías 61:1, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Em Joel 2, 28 e 29, lemos: E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Resumidamente, os versículos citados apresentam que o Messias, dito pelos profetas, mas que sabemos ser Jesus Cristo, seria um descendente de Davi, um servo escolhido, em quem Deus teria o prazer e que seria ungido por Deus com o Espírito Santo, que repousaria sobre ele e que daria poder, conforme está escrito em Atos 10:38. Ressalta-se ainda que as passagens citadas por Isaías 42:1 e 61:1 são apresentadas no Novo Testamento por Jesus em Mateus 12:15 e Lucas 4:14, respectivamente. Além disso, o que foi predito por Joel
a respeito do derramamento do Espírito Santo ocorreu no Novo Testamento, conforme descrito em Atos dos Apóstolos 2:1. Do mesmo modo como foi realizada a pesquisa das palavras Espírito Santo, Espírito de Deus e Espírito do Senhor no Antigo Testamento, também realizei a mesma pesquisa no Novo Testamento e foram encontradas mais de 100 citações dessas palavras. Se pesquisarmos somente a palavra Espírito Santo, encontraremos 89 citações no Novo Testamento, conforme mostra o quadro a seguir. Nesse quadro, podemos observar que a maioria das citações da palavra Espírito Santo são encontradas no livro Atos dos Apóstolos. Focando o nosso estudo no início do Novo Testamento, no período pré-nascimento de Jesus Cristo, nós encontramos a atuação do Espírito Santo em 4 personagens, conforme descritos no quadro a seguir. É citado João Batista, que seria cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento; Isabel, mãe de João Batista, que ficou cheia do Espírito Santo quando da visita de Maria; Zacarias, pai de João Batista, que ficou cheio do Espírito Santo após o nascimento de seu filho; e Maria, quando o anjo Gabriel prediz o nascimento de Jesus. É importante ressaltar que, humanamente falando, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, cujos versículos são descritos em Mateus 1:18 e 1:20. Jesus, sendo concebido pelo Espírito Santo, era completamente Deus. Por outro lado, sendo nascido de uma mulher, Jesus era completamente humano. Vemos essas duas informações em Isaías 7:14 e João 1:14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. João 1:14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Mesmo sem ter cometido pecado algum, Jesus foi batizado por João Batista com o batismo de arrependimento. Destaca-se o que está escrito em Lucas 3:21 e 22, que cumpre o que foi anteriormente citado em Isaías versículos 11, 42 e 61. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Os propósitos do batismo na vida de Jesus foram: primeiro, revelar sua identidade, tornando-o publicamente reconhecido como Filho de Deus, o qual foi anunciado por Deus e testificado por João Batista. Segundo, marcar o início de seu ministério terrestre, confirmando que em Jesus habitava a plenitude do Espírito Santo. João 1:33 e 34. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E em Lucas 3:23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Outra informação importante que também deve ser mencionada no batismo de Jesus é a presença da Trindade. Naquele momento estavam presentes o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. Esse fato remete ao que está escrito em João 1:1 a respeito do princípio e também como foi visto em Gênesis 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora, se voltarmos ao tema da aula, O segredo de Jesus. E pensarmos na seguinte pergunta: qual é o segredo de Jesus para a realização de seu ministério? Alguns poderiam responder que é pelo fato de Jesus ser Deus desde o princípio. Outros poderiam dizer que é por causa de Jesus ser o Filho de Deus. Antes de responder a essa pergunta, citarei trechos da Bíblia que mostram, primeiro, que Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou e se tornou semelhante aos homens. E segundo, que nós também nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Vejamos. Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo
e foi obediente até a morte e morte de cruz. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E Gálatas 3, 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Como vimos, não é pelo fato de Jesus ser Deus ou Filho de Deus que ele realizou o seu ministério. Então, como respondemos à pergunta: qual é o segredo de Jesus para a realização de seu ministério? Minha dica é que peça o conselho ao Espírito Santo. Fiquem com Deus e assistam a resposta nesse vídeo a seguir. É da vontade de Deus que sejamos cheios e controlados pelo Espírito Santo. Assim sendo, devemos submeter a nossa vontade a Ele e pedir que Ele nos encha constantemente com seu Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde. Boa tarde, o que eu falo? O segredo de Jesus. Pode, disse Deus, haja luz e houve luz. Esse foi o primeiro dia. Nossa, que legal! Olha a Dory! É a Dory! Vai ser... Nossa, que grande! Peguei o sol! Nossa, peguei o sol!